dia. A palavra que o Senhor colocou no meu coração desde semana passada ardeu muito, e hoje tem testificado tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. A gente tem que tomar cuidado para que não tenhamos um olhar errôneo acerca de quando uma palavra é ministrada aqui. Esse foi o pastor que preparou. Não, essa mensagem foi o presbítero, isso daí foi coisa da cabeça dele, ou aquilo que ele quis. Quando a gente se lança aos pés do Senhor e quando a gente tem um temor do Senhor, Deus fala o que nós devemos falar para as pessoas. Às vezes não tem um estereótipo da profecia, esse que te digo. Porque eu acho que muitas vezes quando a pessoa se fala assim, ela está querendo se engrandecer como um profeta. A maior revelação que tem é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela tem que ser vivenciada, vivida na sua essência, sem deturpação. E uma palavra, uma mensagem como hoje, um tema que parece ser tão cotidiano de todos nós. Às vezes a pessoa pode estar pensando: mas de novo, pastor, algo desse tipo, o senhor já falou. Sim, algo tão básico. O tema dessa manhã se chama, dessa mensagem é conversão. Conversão. Abra as nossas Bíblias e fique de pé em reverência à palavra de Deus para nós lermos este verso, Mateus capítulo número 10, versos número 32 a 33, amém? Que nesse instante você esteja cativo, a sua mente cativa a palavra de Deus. Os seus problemas, meus irmãos, são do Senhor, o fardo é dele, o fardo está nele. Nós precisamos agora estar cativo, prestar atenção no que Deus quer falar conosco. Mateus capítulo número 10, verso 32 e 33 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Todos juntos, novamente, verso 32 e 33, vamos lá? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Não importa que eu diminua, o Senhor cresça, Pai. Importa que nesse instante, meu Pai, seu Santo Espírito venha trazer à minha memória tudo aquilo que eu devo ministrar ao teu povo, meu Pai. Que o Santo Espírito venha agora me revelar a tua palavra e venha me conduzir no glossário desses livros que é a Bíblia, me levando a versículos, meu Pai, que testificam aquilo que o seu Santo Espírito quer falar com a tua igreja nessa manhã. Que não seja de mim mesmo, mas que seja pela ação do seu Santo Espírito. Pois se de mim, meu Pai, eu falar, nada vai acontecer. Mas se o seu Santo Espírito fizer a obra nessa manhã, trazendo a revelação da tua palavra, nós vamos sair daqui jubilando de alegria. Esse é o meu desejo, caridoso, meu Pai querido, carinhoso para com a tua igreja. Eu tenho a certeza que tu queres isso para nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis sentar. Conversão. A raiz grega da palavra conversão é metanoia, que traduzindo seria mudança de mente, transformação de mente. Conhecer depois pós-conhecimento, mudar a mente como resultado deste pós-conhecimento, em consequência desta mudança de mente, uma mudança na conduta quanto ao futuro, resultante de todos os fatores anteriores. Conversão, essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança radical. A conversão, convergir. Quando você está andando numa linha reta, às vezes você tem que convergir a sua direita, a sua esquerda ou voltar atrás. Conversão engloba tudo isso. É uma mudança radical de vida. É um conhecer algo e ser impactado por esse algo tão profundamente que você não vive mais alheio. A conversão ele traz a mudança visível no olhar da outra pessoa.
pessoa que é convertida ao Senhor. Mas muitas vezes nós temos uma visão totalmente errada da conversão. Nós achamos que a conversão ele começa a partir do momento que a pessoa vem à frente e entrega a sua vida a Jesus Cristo. E muitos acham que salvo uma vez, salvo por toda a vida. Muitos acham na predestinação que alguns creem, acham que se a pessoa aceitou a Cristo como Salvador um dia, naquele culto fatídico, naquele culto abençoado, se ele entregou a vida a Cristo, professou diante dos homens que é de Jesus, ele já é salvo em Cristo. Mas não é isso que a palavra fala. Não é isso que quando nós estudamos a palavra, ele vai dizer para nós. A palavra vai dizer que a conversão é muito mais do que isso. Ser convertido é algo muitas vezes diferente do que aquele que acha que é convertido. E nesta manhã eu quero falar um pouco sobre isso. Amém? Quem quer aprender um pouco pode dizer um glória a Deus ali. Abra comigo, e se você tiver dificuldade em abrir, só olha no telão aqui, ok? Romanos capítulo de número 10, verso de número 9, que diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tiago, capítulo número 2, verso de número 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra, ela é morta. Olha bem que nós falamos, que Paulo está falando para a igreja de Roma, e Tiago, o apóstolo Tiago falando: a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. E Tiago está falando que a fé sem obra é morta. Muitos vêm até o Senhor, algumas dessas pessoas vêm por algum motivo que não é o correto. Na prisão tem alguns que se dizem que se convertem ao Evangelho para fugir das facções religiosas. Existem facções, e a maioria delas, que eles respeitam aqueles que se convertem. Sabiam disso? Mas muitos se vestem de uma capa para se livrar, muitas vezes, da assolação que essa facção pode fazer a ele. Muitos cantores, no fim de carreira, ou quando há um declínio muito grande em sua carreira, ele parte para o Evangelho, fala que é cantor, gospel. Porque no meio gospel a pirataria é bem menor, os públicos são bem maiores. Às vezes se tornou uma moda ser cristão, e a pessoa vai para a igreja, e a pessoa vem para os cultos, e a pessoa ouve a palavra, mas a pessoa não muda. Mas é famoso, mas tem status, mas o tempo vai mudar. Perante os homens, pode ser que esse é um crente, esse é um homem de fé, essa é uma mulher de fé, e hora ou outra a gente descobre alguns escândalos no meio gospel, de pessoas que saem de um altar e vai para um hotel e tem uma prostituta esperando por ele. Pessoas que vão ao altar louvar a Deus em grandes evangelismos, e vai depois para o hotel e tem uma carreira de cocaína. Pastores que se dizem homens de Deus e pega todo o dinheiro de uma congregação e gasta naquilo que não é pão, gasta no seu prazer. Então eu descubro que essas pessoas, elas não estão cumprindo com o que a palavra diz. E a salvação vem, isso é muito sério, que eu tenho que confessar a Jesus Cristo como Salvador que ressuscitou dos mortos e crer, aí eu serei salvo. Será que as pessoas creem em Deus? E a gente tem um pouquinho de temor de Deus. Quando a gente vê essa situação, a gente fala: não, essa pessoa não crê em Deus.
Meus irmãos, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas e querer nos converter dos nossos maus caminhos, ela tem que ser refletida e anunciada, isso não só com palavras, mas com atitudes, com obras. E que obras que Deus está falando aí? Pastor, eu construí uma sede, mostrar para todo mundo que eu construí essa sede. A obra é aqui dentro, meus irmãos. A obra é aqui dentro. A obra é aqui dentro. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Lucas 22, versos 31 e 32, assim. Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para vos andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Veja bem, a noite que antecede ao dia da crucificação de Cristo, Jesus falando com Pedro sobre conversão. Mas como assim, pastor? Pedro, que há mais de 3 anos vivenciou a caminhada de Cristo junto com Cristo, que viu Lázaro ressuscitar, que viu centenas e centenas de pessoas serem curadas por Jesus, acompanhou Jesus em todos os momentos, os milagres lado a lado. Como assim Jesus está falando? Olha, Pedro, quando você se converter, meus irmãos, Deus não se importa com o tempo de conversão. Perante Deus não existe uma exclusividade. Eu sou crente há 10 anos, mas pode ser que você ainda não seja convertido ainda. Pode ser que você tenha cargo na igreja, pode ser que você faça N coisas dentro da congregação, mas ainda não é convertido. É muito sério isso. Às vezes nós achamos, por cumprir o rito religioso, nós somos uma pessoa convertida. Mas será que é desse jeito? João 3,3 diz assim, que quando Nicodemos, os príncipes do sinédrio religioso, chegou a Jesus: Rabi, como eu faço para ser salvo? E Jesus fala que aquele que não nascer de novo não vai herdar o reino. O que ele está falando com isso? Pedro, não adianta você ter caminhado 3 anos comigo, ter estado do lado de mim, através da sua vida milagres aconteceu também. Nicodemos, não adianta ser religioso, não adianta cumprir com a lei mosaica, com os mandamentos, se não mudar, se não nascer de novo, não vai ser salvo. Isso é muito sério, meus irmãos. A gente brinca de ser crente. Se Jesus voltar hoje, quem de nós subiria? Quem de nós subiria? Quem de nós seria salvo? Se morrer hoje, se Deus nos chamar hoje, você está bem com Deus? Nascer de novo, meus irmãos, não é literal, porque nós não podemos voltar ao ventre da nossa mãe. Nascer de novo é mudança total de vida. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu me prostituía, assim eu não faço.
Pastor, mas isso é difícil. Mas quem falou que é fácil? Ninguém falou que é fácil. Quanto tempo dura uma conversão? Diga para o seu irmão, a vida inteira. A vida inteira. A pessoa que se diz mais do que o outro e se acha que está no Olimpo, que já é mais do que todo mundo, essa pessoa não se converteu. Porque a conversão traz a consciência de que perante Deus nós não somos nada. Que por mais que façamos, que por mais que nós nos dediquemos, ainda é pela infinita misericórdia do Pai que Ele tem nos agraciado com a presença dEle, com a graça dEle, com as bênçãos dEle sobre nossas vidas. Não adianta. Não adianta, é perda de tempo. Mas pastor, eu estou tentando. Então o que eu faço? O que eu faço? Romanos capítulo de números 10, verso de número 17, que diz assim a palavra de Deus: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 7 ao verso de número 13, que diz assim: todavia digo a vós a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Verso 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. A palavra fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quer ter fé? Leia a palavra, toma posse da palavra, ouça mensagens. Meus irmãos, eu passo uma semana inteira ouvindo mensagem, a semana inteira. Ouço um pouco de notícia para me tornar informado e vou andando, dirigindo, ou quando estou lá no escritório em casa, trabalhando e ouvindo mensagens de pessoas que eu tenho para mim que são homens e mulheres de Deus, para se encher de Deus. E isso vai encher o nosso coração de fé. Agora, se seu ouvido está aberto a semana inteira para ouvir funk, um monte de música que faz apologia ao crime, faz apologia à prostituição, você vai ser cheio de Deus? Meus irmãos, e a palavra fala, e o Senhor está falando que ao Ele ir, enviaria na sua plenitude o Espírito Santo, que nos convenceria do novo pecado, do juízo. Dar liberdade ao Espírito Santo, dar razão ao Espírito Santo. Mas como dar razão ao Espírito Santo se você não fala com Ele? Como dar razão ao Espírito Santo se você não o considera? Como dar razão ao Espírito Santo se você não tem orado? Senhor, eu sou totalmente teu. Pela manhã na escola bíblica, é uma pena, irmãos, é uma pena. E hoje nós falamos que muitas vezes o Espírito Santo toca a nossa vida para a gente fazer algo, porque o Espírito não é uma força, como muitos dizem. O Espírito Santo é uma pessoa que quer um relacionamento pessoal entre nós. O Espírito que nos convence quando a gente pisa na bola, quando a gente faz algo errado, e nós nos sentimos constrangidos de cometer aquele pecado, porque o Espírito Santo é nosso amigo e fala conosco e nos repreende com amor. Essa relação com Deus.
tempo e eu não consigo mudar nisso, falta de conversão. Eu sou crente há tanto tempo e eu não consigo deixar de ter essa vida ilícita para eu ganhar um dinheirinho, não é errado, mas Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Deus está sabendo mesmo. Se você morrer hoje, dificilmente você estará no reino dos céus. Eu não posso ser uma capa, meus irmãos. É certo que todo dia eu estou me convertendo. É certo que todo dia eu estou indo em frente. Eu levo muito em consideração todas as pessoas que renunciam aos seus pecados, que chegam às vezes a mim, pastor, eu estou errando nisso, mas eu quero mudar. Aleluia! Eu quero mudar. Eu estou fazendo, eu estou orando, eu estou jejuando, pastor, eu vou mudar porque eu quero mudar. Eu quero. Ah, meus irmãos, isso perante o Pai é uma sinfonia. Essas palavras perante Deus chegam até os ouvidos do Pai e o Pai ficando agradecido por aquele filho. Mas será que muitas vezes nós somos assim? Às vezes nós temos nos acomodado. Mais um culto, mais um dia. Mas essa palavra eu já ouvi um monte de vezes. Esse louvor, mas eu ouvi, louvor bonito. E se torna um ato, o mesmo ato que a pessoa vai para o clube e as pessoas vêm cultuar a Deus. É que não tem nada melhor para fazer, então vamos para a igreja. Mas se pintar algum evento um pouquinho melhor, é o vizinho que apareceu, é o parente que veio de longe, é a festa que tivemos, é tudo. E a gente sabe que nós somos convertidos. O fruto se conhece pela árvore. O fruto se sabe pelas árvores. E o mais assustador, sabe o que é? E muitas vezes nós encontramos pessoas que não aceitaram confessar a Cristo como Salvador e têm uma vida de convertido muito mais do que aqueles que se dizem convertidos. Existem pessoas que são pacificadores, a palavra bem-aventurados pacificadores, porque verão a Deus. Agem pela justiça, são misericordiosos, diz a palavra que alcançarão misericórdia. Mas essa pessoa ainda não é crente, não aceitou a Cristo como Salvador, mas é do Evangelho, são de Jesus. E a palavra fala que a rainha de Sabá se levantará naquele grande dia para ser juiz na vida daqueles que não professaram a Cristo, mas não caminharam com Cristo como deveria, com arrependimento. Olha, é sério isso. Ontem eu postei um vídeo lá no Facebook de uma professora lá em Rio Grande do Norte, que ela chegou naquela assembleia, audiência pública, para discutir sobre a educação no Rio Grande do Norte. E ela, toda humilde, ela sobe na tribuna e fala: olha, aqui muitos falam de números. Muitos falam de números. E eu quero falar de 3 números apenas, 3 algarismos simples. 940, R$940 é o valor que eu ganho para ser professora nesse estado. Certamente as indumentárias dos senhores valem muito mais do que isso. Eu pego 2 ônibus, ando para Dedéu para chegar. Essa professora, no dia do juízo, ela se levantará para julgar esses políticos. Quer ver quando a palavra fala isso? Mateus capítulo número 8. Versos de número 11 a 13. O Senhor está falando conosco. Mateus 8, de 11 a 13. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai com crente, seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Para quem Jesus está falando isso? Para um centurião romano que não tinha nada a ver. Para um centurião que aos olhos dos judeus ortodoxos religiosos era um demônio. E esse homem vai até Jesus intercedendo por um amigo. E Jesus, ele fica extremamente feliz e fala que nunca tinha visto tanta fé. E ele fala sobre isso: olha, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa. O que Jesus está falando com isso? Serão o tipo de crente, mas serão salvos, e aqueles que o têm serão lançados nas trevas exteriores. Tem uma tribo africana que eles têm um ritual digno daqueles que servem a Jesus. Eles fazem o seguinte: quando um dos seus peca contra alguém, eles fazem uma roda com todos os amigos dele e colocam ele no meio e falam: olha, o Joãozinho, ele errou nisso. Aí um amigo: olha, ele errou nisso, mas ele é um bom pai de família. Aí o outro fala: olha, ele errou nisso, mas ele tem me ajudado todo esse tempo. Olha, ele errou nisso, mas ele, a vida inteira, ele foi um funcionário exemplar. Ele errou nisso, mas nós estamos aqui para ajudá-lo. Hoje em dia, se um dos nossos nós somos que nem aqueles religiosos que estão com os pedras. Nós matamos, nós afogamos, nós maltratamos, nós lançamos essa pessoa para fora. Será que a gente é convertido? Ser convertido, meus irmãos, é perdoar, porque o convertido, ele não entende outra coisa a não ser perdoar. Mas o erro foi muito grande para perdoar. Aquele que é convertido, ele ajuda, não para se aparecer, mas porque dentro dele a natureza nova dele em Cristo é uma natureza solidária. Ele não sabe deixar de ajudar, é natural, e não faz para colocar como estandarte. A vida dele é um eterno ajudar o próximo. Ele anda na rua, ele vê uma pessoa que está precisando de um alimento, ele paga um alimento para aquela pessoa. Ele sabe que aquele amigo está sofrendo com alguma angústia, ele liga para esse amigo e se importa com aquele amigo. O convertido, ele oferta, ele dizima, não porque o pastor está falando que tem que ter reforma na igreja, tem reforma na igreja e precisa de todo mundo ajudar. Ele assim faz porque ele é convertido, porque é natural dele ofertar na casa do Pai. Não precisa o pastor forçar a pessoa a vir ajudar na feijoada, porque é natural dele já o fazer isso. O pastor não precisa ficar pressionando a pessoa a vir nos compromissos da igreja e nem ir fazer o trabalho voluntário e nem fazer o trabalho de evangelismo, porque a pessoa convertida já tem a consciência que aquilo é inato nele, vem dele, é normal, é natural, é como respirar. Respira, respira. É normal, é natural. Pastor, eu ainda não estou nesse estágio. Eu também não, meus irmãos. Eu preciso muito melhorar, mas eu quero melhorar. Eu quero que o Espírito Santo mude a minha vida para que eu seja este homem que a Bíblia quer que eu seja. Aleluia! Eu quero ser um cristão, um pequeno Cristo. Eu quero que as pessoas vejam em mim Cristo. Eu quero ser diferente. Você quer ser diferente? Pergunta ao seu irmão, você quer ser diferente? Você quer se converter?
preciso, essa palavra não é para mim. Se você está dizendo que essa palavra não é para você, é duro eu falar, é principalmente para você. Conversão, arrependimento, renúncia diária. É todo dia falando: Senhor, eu preciso fazer mais para o teu reino, eu preciso ser melhor, eu preciso fazer mais para ti. Senhor, eis-me aqui. Pegamos o exemplo do nosso irmão Décio. Décio nasceu no berço cristão. No começo do avivamento ele via para cumprir tabela. Quantas vezes, olhando no altar, Décio dormia, segurando a parede com a cabeça. E aí Décio vinha ajudar: não, pastor, não sei o que precisa de mim, estou aí. E você sabe aquele peixe de janelismo? Ensabou um peixe. Era o Décio. Peixe ensaboado. Mas teve um dia que ele teve um encontro com Cristo. Teve um dia que o sofrimento bateu na porta dele e ele viu: olha, Senhor, eu preciso de ti, o Senhor é o Senhor da minha vida e eis-me aqui. E quando alguém, como vê eu falando disso, outros irmãos conheceram Décio, falaram: não, Décio não. Quem conhece Décio hoje sabe a disponibilidade e o amor que tem ao reino e para as pessoas, para os irmãos, a voluntariedade. Conversão mudou. 20 e poucos anos falando que era crente, mas não era. Se converteu. Aí está dando muitos frutos. Mas você acha que Deus quer que só o Décio dê muitos frutos? Ele quer que cada um de vocês dê muitos frutos para Ele. Frutos lá no trabalho. Você seja a diferença lá dentro. Que as pessoas olham: eu quero ser que nem a você. Carol, lá no... precisa muito de Jesus lá. Tem muitos vereadores que precisam de Jesus. E eles têm que ver: Carol, olha, Carol é uma serva de Deus, eu quero ser como a Carol. O Danilo, Bruninho, Rafaelzinho, que estão na mesma empresa, se dá frutos de convertidos lá dentro. Eu quero ser que nem eles são diferentes. Ser diferente. Quando eu caminho desse jeito, o reino não está às portas, eu vivo dentro dele. Quando eu sou convertido desse jeito, a alegria de vir à casa do Pai não é algo passageiro, é algo entronizado dentro do meu coração. Como diz nosso querido rei Davi: alegrei-me quando disseram: vamos na casa do Senhor. É natural, é como respirar. É como respirar. Eu não consigo ser diferente. Eu quero ser que nem Jesus. Se coloque em pé nesse instante. Eu quero fazer um apelo diferente nesse manhã. Você ouviu essa palavra e você foi confrontado pelo Espírito que você precisa mudar. E você tem a consciência que se hoje você morresse, você tem a dúvida se você vai ser salvo. Que hoje é manhã de reconciliação. Hoje é manhã onde Deus está nos confrontando com a verdade. Está nos dando mais uma vez. Se você tem humildade suficiente para admitir que você precisa melhorar, eu quero orar pela tua vida. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Isso, venha aqui. Todos aqueles que chegam ao Senhor de maneira que Ele lança fora. Glória a Deus. Todos aqueles que assumem e falam: Senhor, eu preciso me converter. Aleluia. No processo de conversão eu parei no meio do caminho, mas eu quero continuar ainda a me converter cada vez mais. Eu quero que o Santo Espírito faça morada em minha vida. Eu quero que o Santo
bem à frente. Assuma servir ao Senhor em espírito e em verdade. Assuma que você precisa mais de Deus, que você precisa melhorar. Você precisa se converter. Precisa se converter. Se converter. Os irmãos estão aqui na frente, dobra o joelho comigo. Glória a Deus. Os irmãos que estão em casa, estão nos vendo, que sentem o bagulho do Espírito, para também se ajoelhar, se ajoelham neste tempo. Eterno Deus, amado Pai, eis aqui, Senhor Jesus. Ore amanai, cada um doce no pedaço. Ramanai, se entendei, cada Espírito Santo faz a obra, faz a obra dessa obra. Nos livre do mal, Senhor, dos nossos maus caminhos, Senhor. Nós queremos, meu Pai, ser convertido ao Senhor. Ter essa metanoia, essa mudança de mente, de atitude, de conduta, meu Pai. Ensina-nos, ó Pai, a agradar ao Senhor. Ensina-nos, ó Pai, querido, a renunciar a nós mesmos todos os dias. Ensina-nos a ser referência onde estivermos, como servos de Ti, Pai amado. Usa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Converta-nos, ó Pai. Para que naquele grande dia Ele possa falar: vinde benditos do meu reino, pois tive fome e deste-me de comer, tive frio e vestiste-me. Vinde, pequeninos, e diremos a Ele: Senhor, quando fizermos isso? Quando fizesse a um dos pequeninos, assim o fizemos. Então, Pai, converta-nos para que nós tenhamos um coração filantrópico de ajuda voluntária, Senhor. Que venhamos ajudar uns aos outros, meu Pai amado. Que venhamos ajudar os necessitados, não porque é imposto, mas porque dentro de nós não tem outra atitude a fazer, pois nós somos convertidos, ó Pai. Converta-nos com amor. Que não seja algo sofrível, Pai, vir à tua casa, mas seja uma alegria, meu Pai, estar a caminho da tua casa, jubilando de alegria, falando como rei Davi. Alegrei-me quando disseram: vamos na tua casa. Toca, Santo Espírito. Que cada um de nós compreendamos, Senhor, que essa vida é como um vapor de fumaça. Que essa vida, meu Pai, é muito curta, perto da eternidade que o Senhor tem para nós. Trabalhar exaustivamente para querer os bens dessa terra não é o alvo. O alvo é buscar tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão nem entra nem brinca. É buscar tesouro no céu, meu Pai querido, cumprindo com o propósito do Senhor para nós nessa vida, renunciando a nós mesmos, dizendo não ao pecado, dizendo não ao pecado, para que o pecado não se torne em nós uma marca de escravidão, uma chancela onde o inimigo tem legalidade, Pai. Que tenhamos, meu Pai querido, a consciência que abandonar o pecado é um ato de amor. Renunciar ao pecado é um ato de amor, de quando nós chamamos de renúncia, de ser não para a carne e sim para o seu Santo Espírito. Faça a tua obra no meio de nós, Pai. Que sejamos não somente uma igreja de aparência, mas que sejamos uma igreja que vive o Evangelho, amando mutuamente, perdoando uns aos outros e caminhando em amor. Pai querido, converta-nos, Senhor. Que o agir do convertido seja como respirar. Eu ajudo porque eu não tenho outra opção a não ser ajudar. Eu amo porque eu não tenho opção de odiar. Eu estendo a mão porque eu não sei fazer outra coisa, eu não sei abraçar aquele que está aflito.
seja o nosso professar de fé. E andando assim, nós agradaremos ao Senhor e teremos parte na vida eterna. Nos anima para a caminhada e nos faça a diferença. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.